Olá, ser obstinado, Laércio Solobanco aqui e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal para falar hoje sobre a exaustão, como superar a exaustão, como superar o estresse, como fazer você conseguir ter melhores condições de vida no dia a dia para que você supere realmente não só a sua rotina, mas também superar a sua jornada de vida. E ó, você já tá aqui, aproveita, dá o like nesse vídeo, comenta nos comentários, compartilha esse material, se inscreve no canal, faz esse rolê todo, porque com isso a gente consegue levar cada vez mais conteúdo para você e para as pessoas que você gosta. E vamos direto pro conteúdo, que esse é o objetivo, né? Muitas das vezes nós temos aí situações onde as pessoas elas criam uma situação de estafa, de desgaste, de não aguentam mais. Até tem uma síndrome, né, que é um ponto alto realmente da parte do desgaste junto do trabalho, que é a síndrome de Burnout, né, que fala justamente isso, sobre a estafa tão grande que você chega num processo depressivo, desgastante, você não consegue lidar com algumas coisas. Eu recebi um caso uma vez que ela não conseguia sair de casa, ela teve uma crise de pânico ao entrar dentro do carro, só por ela saber que ela estaria realmente indo para o trabalho, né? Então, assim, na época, essa pessoa ganhava um salário muito bom, né? Tinha ali uma condição monetária muito boa, mas ela não conseguia mais lidar com a questão da pressão, da crise realmente do trabalho. Isso automaticamente vai ter um reflexo na nossa vida, na parte emocional, na parte de vida. Então você automaticamente, se você tiver uma dificuldade junto do trabalho, isso vai afetar a sua saúde. Quantas pessoas não têm ali, né, questão de aumento de cabelos brancos ao trabalhar numa empresa às vezes desgastante, ou ainda aumento de peso, né, como uma questão de proteção corporal, ou ainda, né, você pode ter ali pessoas que têm ali problemas de saúde mesmo, né, afeta ali algumas questões com isso. E aí as pessoas acabam tendo uma situação de, vou levar a minha vida, meu trabalho numa manha, né, numa manha. Vou levar na manha, vou ganhar menos, vou trabalhar menos, vou ter mais saúde, mas nem sempre isso é a solução. Né? A gente sabe que ambientes hostis, ambientes realmente de grande impacto emocional, grande impacto de estresse, são situações que geram algo realmente ruim, de modo geral. Mas assim, a vida de modo geral, todos nós temos estresse em vários campos. Agora, a grande questão é entender o porquê que nós estamos do jeito que estamos. Ou seja, se você entrar numa crise realmente emocional, ou se você entrar num processo ali de desgaste altamente emocional, o que de fato te levou para isso? O que de fato te deixou nessa situação? Como você se permitiu entrar nesse processo de vida? Esse é o grande ponto. Porque quando você entende o motivador, gerador disso, e muitas das vezes não é aquela coisa, não, porque o meu emprego é ruim. Isso é muito generalista. É muito importante você entender a essência da coisa. Então, por exemplo, olha, eu tenho um problema pontual com o meu chefe, eu tenho um problema pontual com um cliente X, eu tenho um problema, e diante disso você conseguir trabalhar esse cenário no sentido de você levar isso de uma forma muito melhor. Não adianta querer resolver o todo. Nós temos uma questão de querer sermos guerreiros medievais na nossa vida, ou seja, guerreiros que vão lá, enfrentam um problema, tentam resolver um problema, encaram um problema de frente, né? Brigam ali, compram todas as brigas e junto disso você acaba se desgastando emocionalmente. E nem todas as brigas nós temos a necessidade de comprar, de brigar. E algumas coisas nós não temos como manter. Então às vezes não tem como, às vezes pode ser que você tenha um cliente ali altamente desgastante no seu trabalho, na sua vida, e você não sabe mais o que fazer. Às vezes a melhor coisa é deixar ele ir, deixar ele partir, né? Deixar ele seguir o caminho dele, deixar ele seguir a rota dele para que você consiga dali buscar uma nova vida. E não é porque uma porta se fechou que uma janela não vai se abrir, não é que uma porta se fechou que outra porta não irá se abrir. Isso vai depender muito da sua limitação emocional. Então acreditar que você pode, acreditar que você tem capacidade, acreditar em você vai te ajudar em tudo isso. E diante disso, na parte do trabalho, isso também é uma verdade, isso também é uma situação que envolve você. Por isso que é tão importante você entender o que está me gerando esse desgaste, o que está acabando com o emocional, o que está fazendo eu ficar aqui acelerado, estressado, ansioso, porque isso é uma geração de emoção. E nós como pessoas, toda vez que nós nos sentimos ameaçados, o nosso corpo muda. Né? Nós falamos isso em outro vídeo recente que fala justamente sobre isso. Você se sente ameaçado como ser humano, o seu corpo de modo geral ele vai mudar, a sua pupila vai dilatar, o seu batimento cardíaco vai aumentar, vai mandar sangue para os seus músculos para você se proteger. Essa é a essência, é uma essência de proteção. O seu corpo, ele entende isso, ele te prepara para o combate, ele te prepara para a proteção. Agora imagina você sendo preparado para o combate todos os dias. O seu corpo vai gerar estresse, vai gerar desgaste. E não é uma coisa tão
assim, fora do comum, né? Hoje em dia, na verdade, muitas pessoas têm desgaste no dia a dia. Muitas pessoas ali têm situações até de saúde que tem. Eu tive um mentorado que atuava na área bancária, e ele falava que uma vez ele foi lá num psiquiatra, né, na época, e ele falou: olha, o seu perfil é de bancário. Ele nem sabia que era da área financeira, mexia com finança, com a parte de banco. Bancário não, que ele trabalhava no caixa, né? Ele trabalhava na parte administrativa, mas era da área financeira. Falou: o seu perfil é justamente assim, muitas pessoas da área financeira têm isso. Ele falou: nossa, mas como é que você sabe que eu tenho? Porque eu tenho clientes em cima disso e é um perfil, é um padrão. Então são situações que as pessoas vivem ali, e no sentido de realmente busca, de encontro, de motivação, de brilho, de desenvolvimento, que acaba entrando numa questão de guerrilha, de briga, de impacto, e isso mexe com a parte emocional. Por isso que é tão importante você entender, acima de tudo, para transformar a sua essência nessa parte de dificuldades, nessa parte de emoção ali que está realmente aflorada, essa parte que acaba te incomodando nesse sentido, qual que é o foco disso? E como você administrar isso isoladamente da sua vida? Esse é o grande desenvolvedor, esse é o grande potencializador. Como é que eu faço para resolver isso a parte disso? Como é que eu faço para resolver isso aqui, mas eu não viver só isso, porque eu tenho toda uma vida, né? Então, na época, por exemplo, do Covid, que nós vivemos recentemente, existia-se sim um problema iminente, que era o Covid, mas existiam-se outros problemas, existiam-se gripes, existiam problemas que as pessoas tinham, problemas cardíacos, existiam acidentes que as pessoas tinham, mesmo que as pessoas não saíram de casa, mas até em casa a pessoa cai, bate, quebra o braço, entende? Existiam outros problemas. Não é só esse problema que tem que ser resolvido. E muitas das vezes, quando você direciona toda a sua energia para uma coisa que você emocionalmente quer resolver, você deixa outras lacunas. Essas lacunas podem lhe ser prejudiciais. Essas lacunas podem lhe trazer situações realmente desagradáveis. E junto disso, você não conseguir prosperar positivamente na sua vida. Então, antes de mais nada, se você tem algo que está difícil de resolver, se você tem algo que está difícil de evoluir, se você tem algo que você não consegue enxergar o melhor caminho da realização, tente entender o que é a essência que está com você. Qual que é a essência que está te incomodando? Qual é a essência que está te atrapalhando? Qual que é o foco central disso? Para que isso não vire de fato uma coisa tão grande que seja incontrolável. Nada pode ser maior do que você. Nada pode ser maior do que o controle que você tem sobre as coisas. Onde no sentido que você, com força e sabedoria, conseguindo lidar com qualquer situação, mesmo os maiores problemas, mesmo as maiores dificuldades, mesmo as situações que você fala: isso aqui eu jamais vou conseguir resolver, serão resolvidas. Você terá essa capacidade. Você conseguirá fazer isso desde que você tenha controle sobre isso, e olhe o problema de fora e não deixe ele ser maior que você. Nem todo King Kong, né, que tínhamos aquele filme do King Kong, é tão grande quanto parece. Então a gente acha que é um King Kong, uma coisa imensa, gigante, mas não é. A gente está olhando ele de longe. Quando a gente chega perto, a gente vê que ele é menor do que isso. É um problema, mas não é um problema tão grande, entende? Então, diante disso, é importante você entender que as coisas podem ser mudadas, as coisas podem ser diferenciadas, as coisas podem ser realmente feitas de forma diferente na sua vida. E diante disso, você conseguir lidar com situações onde você consiga equilibrar tudo isso e levar a sua vida de uma forma melhor. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.